Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu vou comentar aqui sobre as atividades propostas no sábado, que envolve ângulos, que é justamente o conteúdo que a gente está estudando, ok? Definição e medida de um ângulo. Nós já sabemos a definição de ângulo. É justamente a região delimitada por duas semirretas. No caso aqui, nós temos a semirreta OA com vértice no ponto O, tá? E a outra semirreta OB com vértice no ponto O também. Percebam que as semirretas partem de um mesmo ponto. E esse ponto de onde partem as semirretas é chamado de vértice, ok? No caso aqui, vértice O. Observe que a região delimitada por essas duas semirretas são duas, tá? Temos a região convexa, que é a região interna entre os ângulos, no caso entre as semirretas interna, e a região externa, né? No caso aqui, nós temos a região não convexa e a região convexa. Observe que essas duas regiões são denominadas de ângulo, por definição, tá? Elas são chamadas de ângulo. Então, voltando aqui, por exemplo, se eu quiser determinar o nome da semirreta, no caso eu vou colocar de acordo com os pontos. No caso aqui eu tenho uma semirreta OA, certo? Eu coloco uma setinha para indicar que é uma semirreta. Mas se eu quiser apenas o segmento, no caso eu coloco OA e apenas um traço sem setas, ok? De modo análogo aqui, OB, a semirreta, ou OB, no caso, o segmento. Eu posso também escrever BO, tanto faz a ordem, tá? E aqui também, só que no caso da semirreta, não dá para escrever do mesmo jeito, tá? Porque o vértice que ela está partindo é de O, tá bom? Então, no caso somente dos lados que eu posso fazer essa alteração. No caso de segmento de reta, que é apenas um tracinho em cima. Aqui é a figura de um transferidor, né? Tem dois exemplos. Tem esse transferidor aqui, que é encontrado em supermercado, papelaria, etc. E esse outro que é de 360 graus, tá? Esse aqui, no caso, ele mede até o ângulo raso, mas também dá para medir 360 também, tá? Não tem problema, tem uma maneira de medir também com ele. Então temos dois transferidores, um de 180 e o outro de 360. Aqui tem a classificação dos ângulos. Nós temos o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, tá? Que vocês já conhecem. Ele é denominado dessa forma. O ângulo nulo, que no caso é esse segundo aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só apagar isso aqui. O ângulo nulo. Deixa eu apagar aqui. O aplicativo está dando problema. Pronto, ficou melhor agora. Nós temos aqui o ângulo nulo, que no caso é uma região bem fechada. Ó. Ele vai ser praticamente uma volta, né? Aqui no caso é de 360 graus. Só que o ângulo nulo, no caso as retas são coincidentes aqui, ó. Os segmentos de retas nesse exemplo aqui são coincidentes, tá bom? No caso, essa abertura aqui, quando eu faço a abertura, por exemplo, se eu colocasse o B nesse sentido aqui, ou no caso, se eu deslocasse o ponto B, por exemplo, vou deslocar até aqui, por exemplo, o ponto B vem para cá, no caso dessa outra semirreta eu já estou fazendo uma abertura, mas como eu estou fechando essa abertura aqui, no caso eu vou ter o ângulo nulo, tá? Já aqui é o ângulo de uma volta, conhecido também como ângulo de 360 graus, tá bom? Perceba o seguinte, usando o transferidor, determinamos medida de ângulos em graus. No caso, o ângulo de 1/4, que é o mesmo conhecido também como ângulo reto, que é o ângulo de medida igual a 90 graus. O ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. Aqui ele dá o exemplo da medida de um ângulo de 65 graus. Percebam que aqui vai ser o vértice do ângulo, aqui no transferidor. Essa parte aqui vai ser um lado onde você vai ter a referência. E a abertura que ele vai dar, no caso onde você vai encaixar para poder medir, vai ser aqui. No caso, coincidiu aqui como 65 graus, tá bom? Esse aqui é só um exemplo de medir e utilizar o transferidor. Aqui ele dá outro exemplo, né, medindo o ângulo de 360 graus com outro transferidor. Prosseguindo aqui, nós tínhamos uma atividade proposta, né? Tem mais outra parte aqui, perdão, que é ângulos congruentes, né? Os ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, basicamente é isso. Por exemplo, como é que eu vou denominar esse ângulo? Eu posso fazer a nomenclatura da seguinte maneira.
eu posso começar do vértice A, dizendo que o ângulo é AOB, ou posso começar do vértice B, chamando o ângulo de BOA. Só que o O sempre tem que ficar no meio para indicar que ele é o vértice, ó. AOB quer dizer que o O é o vértice do ângulo. OB, OA, tá bom? No caso, o O é da onde partem as semi-retas para formar o ângulo, tá bom? No caso, eu estou considerando aqui a região convexa do ângulo. E a medida desse ângulo em graus corresponde justamente à medida desse outro ângulo. Nós dizemos que dois ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida, tá bom? Vamos aqui prosseguir, né? O símbolo de congruência é justamente esse, ó. Você coloca um tiozinho, o sinal de igualdade aqui. Esse aqui significa congruente, tá? Aqui, quando eu estou falando de medida, no caso, por exemplo, se o ângulo for de 30 graus, quando é medida, eu uso apenas a igualdade, tá? 30 é igual a 30, tá bom? Nesse sentido aqui. Mas quando eu falo de representação dos ângulos, percebam que eu coloco aqui, ó, o símbolo de congruência. Esse Pzinho com chapéu em cima significa que o P é o vértice do ângulo MPQ ou QPM. Tanto faz eu começar com A ou B, etc e tal, ó. No caso aqui, o vértice do ângulo é o que fica no meio na representação, tá? Quando você for escrever. Aí tem os ângulos consecutivos e adjacentes, que a gente já sabe, né? Dois ângulos são denominados adjacentes quando eles compartilham o mesmo lado. No caso aqui, esse lado aqui, ó, B, é um lado comum para o ângulo BOC, que é esse que eu estou formando aqui, e o ângulo BOA. No caso, o lado OB é comum aos dois. Então, esse ângulo BOA ou AOB é adjacente ao ângulo COB ou BOC. E consecutivo, na verdade, vai ser justamente o ângulo AOC, que é essa abertura maior, e o ângulo BOC, no caso, ok? OC, OB, etc e tal. Tá bom? Então, são denominados de ângulos consecutivos, tá? E os adjacentes eu possuo um lado em comum. Aqui, no caso, ele dá algumas comparações de ângulos, né? Vamos comparar os ângulos 2 a 2, né? Ele dá algumas comparações. Deixa eu só olhar aqui para poder não fechar. Ó, dois ângulos que possuem o mesmo vértice têm um lado comum, são denominados de ângulos consecutivos, ó. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados de consecutivo. Essa é a definição de ângulo consecutivo, ok? Ó, ele dá um exemplo aqui. No nosso exemplo, são ângulos consecutivos AOB e BOC. Vamos ver aqui, ó. AOB. AOB é consecutivo ao ângulo, não é? Ele dá bem que o outro ângulo. BOC, ó. Vamos ver aqui o ângulo BOC. No caso, o ângulo BOC. São ângulos consecutivos, né? Aí vamos ver aqui a denominação de adjacentes. Ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos em comum são denominados de adjacente. Ó. No caso, para ser adjacente, eles não precisam possuir pontos em comum. No caso, o ângulo, né, a região que eu estou marcando aqui de vermelho, ó, com esses pontinhos, nenhum desses pontos está em comum com outro ângulo. Porém, eles compartilham o mesmo lado. Ó. Observe aqui, o lado OB. E então, esses ângulos aqui são denominados de adjacentes, tá bom? Esses ângulos são denominados de adjacentes porque nenhum ponto de C de BOC está compartilhado com o ângulo de AOB, ok? Aí tem aqui uns exemplos que ele dá, ó, possuem pontos em comum. Agora, aqueles que não possuem pontos em comum, no caso, são adjacentes, tá? Agora a gente já sabe a diferença de consecutivo e adjacente. Prosseguindo aqui, tem a primeira questão de atividade. Diz o seguinte: identifique o vértice e os lados da figura. Muito tranquilo. O vértice é B, certo? No caso, o vértice é o B. O B é o vértice, né? E os lados são CB ou BC, tá? Tanto faz você ter escrito assim. E AB, tô fazendo lado, tá? Não tô colocando semi-reto. Ou BA, tá bom? Esses são os lados e o vértice da figura. E o ângulo também, né? O ângulo, no caso, é ABC. No caso, com o vértice em B.
Tranquilo? Questão 2. Quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? Bem, nós temos o ângulo AOC, que é o primeiro. AOC. O segundo ângulo é o ângulo AOB. No caso, que é esse segundo que eu vou marcar de outra cor. AOB. Já foi 2, tá? Eu marquei o primeiro, que foi o AOC. E agora o outro ângulo, que é o ângulo BOC. Ok? Poderia alterar a ordem das letras? Poderia. No caso, esse aqui poderia ser COA. Não teria problema. Esse aqui poderia ser BOA. E esse aqui poderia ser COB, tá? Não faria diferença alguma, tá? O importante é que você identifique o vértice. O vértice aqui, no caso, é o O, tá bom? Então, deixa aqui do jeito que tá para ficar do jeito padrão. E aqui ele fala o seguinte: observe a figura do transferidor, dê as medidas dos ângulos indicados. Ele quer a medida do ângulo AOB. O ângulo AOB, vamos identificar aqui com cores diferentes para ficar legal. Vamos lá. Tá aqui o ângulo AOB, tá marcando justamente em cima de 20 graus, né? Então aqui vai ser, no caso, 20 graus. Agora o próximo ângulo, vou mudar a cor, botar uma cor vermelha. Ângulo AOC. Vamos lá, o AOC. Perceba que o C está marcando aqui no centro e... ele está marcando um pouquinho depois do 40, né? Vamos ver aqui, ó. 40, aqui vai ser 45, 46, 47, 48. No caso aqui vai ser 48 graus, tá? No caso aqui vai ser 48 graus. Vou marcar aqui, que ele é um pouco menor do que o 50. No caso, esse ângulo aqui, tá? Que eu estou marcando, que é o ângulo AOC. No caso, vai ser 48 graus. Vou colocar aqui 48 graus. Próxima questão, questão letra C, diz o seguinte: um ângulo AOD. Pegar outra cor também, para não misturar. AOD, no caso. Vou pegar aqui AOD. Bem aqui, ó. Ele está na metade entre os 50 e o 60. No caso, ele vai ser 55 graus, tá? Então, aqui você coloca 55 graus. É muito tranquilo. Essa parte é só dar a medida do ângulo. Vamos lá para mais uma. O ângulo AOE. Né? AOE, no caso aqui vai ser o lado A. E aqui bem em cima do E, né? Ele vai coincidir justamente com o ângulo de 90 graus, né? Que é o ângulo reto. Você coloca aqui 90 graus. Prosseguindo, letra E. Medida do ângulo AOF, né? Vamos botar outra cor. Pra gente identificar, né? O ângulo AOF. Bem aqui, ó. Então, a gente vai ter o ângulo justamente, eu risquei em cima, de 120 graus ou 60 graus, tanto faz, porque são ângulos congruentes, tá? No caso, depois vocês vão identificar isso. No caso aqui, essa abertura é de 120 graus. Por quê? Porque 60 está aqui, ó, ele é menor do que 90. Então, não pode ser 60 aqui, ok? Então, só pode ser 120. Porque passou de 90. Então, aqui, só se você tivesse de outro lado esquerdo, seria 60. Mas no caso aqui é 120 graus, tá? Então, aqui a medida vai ser 120 graus. Agora, a OG. A OG vai formar o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Esqueci de marcar a outra cor aqui, né? Vou colocar outra cor para diferenciar, vou botar de preto. No caso aqui, a OG é o ângulo de 180 graus. Você coloca aqui 180 graus, né? Agora o ângulo BOE. Agora o E. Vamos ver aqui, ó. Se daqui para cá foi 20, certo? Daqui para cá foi 20, só que eu tô começando a abertura aqui, ó, onde eu tô pintando. Ele quer saber essa abertura aqui que eu tô pintando de preto. Se daqui do AOE é 90 e do AOB é 20, então essa abertura BOE
é 90 menos 20, ok? Então, você vai pegar 90 graus menos 20, você vai obter 70 graus. Então, BOE corresponde, deixa eu colocar outra cor, botar azulzinho, 70 graus, ok? Então, prosseguindo aqui, o último é EOF. EOF. Essa abertura aqui que eu vou pintar em azul. Eu sei que essa abertura de 90 até 120, eu vou tirar a diferença, né? Lembra como se fosse calcular o comprimento do intervalo. Se aqui é 90, aqui é 120, então aqui vai ser 120 menos 90, tá? Que vai ser justamente 30 graus. Então, esse ângulo aqui que eu pintei de azul, ele equivale a 30 graus, ok? Então, você coloca 30 graus. Pronto, pessoal, já foi mais uma questão. Vamos prosseguir aqui com a nossa correção. Nós temos aqui qual a medida em graus de um ângulo de meia volta. Bem, uma volta a gente sabe que é 360, então meia volta é 360 dividido por 2. Então, você vai colocar 360 dividido por 2, que equivale a 180 graus, ok? E uma volta é o próprio 360, sem cálculo nenhum. Questão 5. Dois ângulos congruentes têm as medidas expressas em graus por 7x mais 30 e 13x menos 30, respectivamente. Nessas condições, determine o valor de x. Então, para a gente determinar o valor de x, eu vou adicionar uma página aqui para a gente fazer um cálculo algébrico, tá bom? Eu vou só modificar aqui a configuração da página, colocar preto e vamos escrever os ângulos, tá? A gente tem 7x mais 30 igual a 13x menos 30. 7x mais 30. 7x mais 30 igual a 13x menos 30. Então, vamos lá, colocar aqui. Eu tenho que, como esses dois ângulos são congruentes, né? Ó, por exemplo, se eu tenho dois ângulos, né? Eu vou chamar aqui de alfa. Um ângulo alfa igual, no caso aqui, congruente ao ângulo beta, certo? Se eles são congruentes, isso aqui implica, no caso, diretamente, vai implicar que a medida, né? Medida do ângulo alfa é igual à medida do ângulo beta, ok? Mas qual é a medida do ângulo alfa, que eu não sei? No caso, ele deu expresso por uma expressão, que é 7x mais 30, certo? Tem que ser igual a outra medida, que é 13x, se eu não me engano, 13x menos 30, exatamente, ó. 7x mais 30, o outro é 13x menos 30. Aí eu vou colocar aqui 13x menos 30, tá bom? Então, vamos agora realizar a conta. Como eu tenho uma equação, certo? Primeiro passo, eu tenho que isolar a minha variável. O que vai ser minha variável? É o x, tá? É o termo que está variando. Então, eu preciso isolar termos de x no primeiro membro. Isso aqui se chama primeiro membro da equação, tá? Primeiro membro. E isolar o que não é de x no segundo membro. Ok? Como é que a gente faz isso? Você vai fazer o seguinte. Quando você quer eliminar um termo, você soma o inverso aditivo desse termo em ambos os lados, ok? No caso, eu vou eliminar o inverso aditivo de 13x. Por exemplo, se eu tenho o número 1, quem é o inverso aditivo de 1? É menos 1. Se eu tenho o número 2, quem é o inverso aditivo de 2? É menos 2, ok? Então, é isso que se chama inverso aditivo. Agora, voltando à conta, nós temos... Eu vou querer eliminar no segundo membro o 13x. Então, eu vou somar o inverso aditivo dele no segundo membro. Eu vou repetir. A primeira equação, 7x, né? Mais 30, ok? Igual. Só que aí tem um porém. Quando eu subtraio 13x de um lado, eu tenho que colocar menos 13x do outro, porque é uma equação. Então, se eu estou tirando 13x daqui, eu também tenho que tirar 13x desse lado. E aqui, no caso, menos 30, tá? Então, até aqui tudo bem. Quando você tem 13x menos 13x, você vai eliminar ele desse lado, porque ele vai se cancelar. 13 menos 13, 0. No caso, 13x menos 13x funciona do mesmo jeito. Então, eu vou ter 7x menos 13x, certo? Como eu quero eliminar o 30, eu vou somar o inverso aditivo de 30,
que é menos 30, né? No caso, então, que isso de um modo simplificado vai ficar assim, ó. Deixa eu só colocar aqui desse lado. Vai ficar assim, ó. No caso, mais 30, né? Menos 30, estou somando. Se eu somei de um lado, eu tenho que somar do outro. No caso aqui, eu estou subtraindo, né? Sobrou menos 30 desse lado, menos 30. Por isso foi importante a atividade sobre números inteiros, tá? Quando eu tenho soma de dois números negativos. Agora que a gente está começando a aplicar as propriedades. 30 menos 30 vai para zero. Então, desse lado só sobra 7x menos 13x, certo? Igual 30 menos 30 dá menos 60, ok? Menos com menos soma e conserva o sinal do maior. Como os dois são iguais, fica negativo. Agora eu tenho aqui 7 menos 13 vai dar um número negativo, certo? Porque 13 é maior do que 7 em módulo, ok? Então, aqui, qual a diferença de 13 para 7? Nós sabemos que é 6, então vai ficar menos 6x igual a menos 60. Multiplica a equação por menos 1 para trocar o sinal. Vai ficar 6x igual a 60, ok? Quando eu tenho 6 multiplicando a variável, multiplico pelo inverso multiplicativo, por exemplo, do número que está multiplicando a variável. No caso aqui, o inverso multiplicativo de 7 é 1 sobre 7. O inverso multiplicativo de 8 é 1 sobre 8, tá? Quando você multiplica eles, você obtém um resultado igual a 1. Então, o inverso multiplicativo de 6, que está multiplicando x, é 1/6. Então, eu vou multiplicar por 1/6 vezes 6x, igual a 60 sobre 6, né? Porque eu estou multiplicando 1/6 também sobre 60. 6 corta com 6, fica só o x. 60 dividido por 6 vai ficar justamente 10, ok? Então, o x ele equivale a 10 graus. No caso, vale 10, né? Para que a igualdade se torne verdadeira. Professor, tem um método mais fácil de fazer isso? Tem, lógico que tem. Eu vou justamente introduzir aqui com vocês. Ó. Observe o seguinte. Deixa eu só adicionar mais uma página aqui. Posso fazer de outra maneira? Bem mais tranquilo, ó. Você tem que 7x mais 30. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar bem aqui. Se você tem 7x mais 30, fazendo a mesma conta de uma maneira diferente, é igual a 13x menos 30. Deixa eu colocar aqui. Menos 30. Eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu quero isolar o x, quando eu troco de membro, eu troco o sinal do termo que eu estou isolando. Por exemplo, o 13 está positivo, ele vem para cá, para esse lado, para o primeiro membro negativo. E o 30 que está positivo vai para lá negativo. Aí vai ficar assim, ó. 7x... Opa, deixa eu apagar aqui. Vou usar o branquinho. Aí eu vou ter 7x menos 13x, certo? Porque eu troquei o sinal, igual a menos 30, que ficou lá. E aqui, como está positivo, troca, fica menos 30. Ok? Aí usa a soma de inteiros, né? 7 menos 13 vai ficar menos 6. No caso, menos 6x igual a menos 60. E agora, professor? Agora, você pode passar o menos 6, que está multiplicando, dividindo com a operação inversa. Aí fica menos 60 dividido por menos 6. Como na divisão e na multiplicação, menos com menos dá mais, então vai dar um valor positivo. 60 dividido por 6 vai dar 10. Então, a resposta aqui é 10. Perceba que foi bem mais rápido do que eu estava explicando para vocês. Esse modo resumido que eu fiz aqui é o que eu fiz aqui de modo mais especificado, que estava acontecendo em cada passo da equação, tá bom? Então, aqui x vale 10 graus. No caso 10, né? No caso aqui, determine o valor de x. X vale 10. Mas como é ângulo, no caso, estamos falando de grau. A questão seja o seguinte. Prova Brasil. Os dois ângulos formados pelos ponteiros do relógio às 8 horas medem. Vamos ver aqui o valor do ângulo formado aqui às 8 horas. Vou pegar uma referência aqui com vocês, ó. Por exemplo, aqui no caso, essa abertura, certo? Essa abertura maior e tem essa outra abertura aqui, que é o outro ângulo que ele está se referindo, ó. Temos duas aberturas aqui, certo? Eu sei que aqui, ó, deixa eu pegar amarelo não, fica muito fraco, deixa eu pegar aqui preto mesmo, ó. Essa abertura aqui do ângulo de 3 horas forma um ângulo de 90. Até aqui forma outro de 90. Aqui já foi 180 graus, certo? Em 9 horas,
vai formar 270 graus se eu somar 3 vezes 90, certo? Só que tem essa pequena diferença aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui eu já tenho 180, certo? Ó, 90 aqui com 90 daqui, já foi 180 graus. Agora falta descobrir essa pequena abertura. Se aqui é 90, eu estou dividindo 90 em 1, 2, 3 partes, ok? Então, cada parte dessa é 1/3 de 90, que é justamente 30 graus. Então, essa abertura aqui que eu vou pintar de azul, isso aqui vale 30, tá? Cada abertura desse, ou seja, a diferença de hora em hora, tá valendo 30 graus. É como se fosse aqui, ó. Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho mais 30, certo? Aqui eu tenho 30. Aqui também eu tenho 30, ou seja, cada intervalinho desse tá medindo 30 graus, ok? Então aqui eu tenho mais 30. Ó, essa diferença aqui mais 30. E aqui 30. E aqui 30 também, tá bom? Então, tá acontecendo justamente isso, certo? Então, como a gente já sabe agora a diferença de hora em hora, nos intervalos, vamos calcular aqui esse ângulo. Ó, aqui eu tenho 30, certo? 60, tô somando de 30 em 30. 90, 90 mais 30, 120. Então, aqui vai ser 120 graus, ok? Eu tenho aqui 120 graus. Agora, o outro ângulo, que é essa outra abertura aqui, é o que falta para chegar a 360, que é 240 graus, ok? Então, a resposta aqui vai ser 120 e 240. Questão 7. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na ação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário e calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então, está nesse sentido horário, então ele está querendo saber quanto que falta para chegar ao ângulo raso. O ângulo raso é 180, né? Então, se eu tenho 40, para 180 falta 140 graus. Ok? Então, aqui a resposta correta é a letra C. Muito simples. Questão 8. Quantos graus tem um ângulo que mede a terça parte da medida do ângulo de meia volta? Bem, a meia volta vale 180. Então, como ele quer a terça parte, é 180 dividido por 3. Né? 18 por 3 vai dar 6. No caso, 180 fica 60. Então, a medida desse ângulo é 60 graus. 2/5 do ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta é 360. Então, basta multiplicar 2/5 por 360. Fica 2 vezes 360 vai dar 720, dividido por 5. 7 dividido por 5 vai dar 1, sobra 2. 22 por 5 dá 4, sobra 2. 20 por 5 dá 4. Então, o ângulo é 144. Acabou. Agora a questão 9. A medida de um ângulo equivale em graus à raiz da equação. Aqui temos a equação. Descubra o valor de x. Então, essa daqui eu vou fazer na outra folha. Tá? Vou adicionar aqui uma página para a gente poder fazer ela com calma. Tá? Deixa eu pegar aqui. Agora vamos lá ver a questão 9, que diz o seguinte, né? X sobre 5 mais x menos 15 sobre 4 é igual a 57. Vamos ver qual o valor de x que dá. É x sobre 5. Vou colocar aqui. X sobre 5 mais... Vamos aqui. X sobre 5 mais x menos 15 sobre 4 igual a 57. X menos 15 sobre 4 igual a 57. X menos 15 sobre 4 igual a 57. Olha só, essa conta aqui parece até terrível, né? À primeira vista você pensa, não, eu não sei fazer essa conta. Mas você sabe sim. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando você quer eliminar o denominador, principalmente nesse tipo de questão, olha o que a gente faz. Eu quero eliminar o 4 e o 5, né? Eu vou multiplicar a equação todos os membros, por 4 e por 5.
tá? Que é justamente o inverso multiplicativo de 1/5 e 1/4. Quando eu multiplico por 4, inicialmente, eu vou obter 4x, observe isso aqui, ó, 4x sobre 5, né? Mais 4 vezes essa expressão aqui, fica 4 vezes x menos 15, tá? Deixa do jeito que está aqui. Sobre 4, olha só o que vai acontecer a mágica. Igual a 4 vezes 57, tem que multiplicar todo mundo, tá bom? Então, de cara, esse 4 vai embora com esse, tá? E agora eu vou multiplicar por 5, né? Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes x, né? Sobre 5 aqui, esse 5 vai embora com esse, mais 5 vezes x menos 15, o 4 já foi embora, né? Igual a 4 vezes 5 vezes 57, tá? Pronto. Agora eu vou reescrever, vai ficar 4x, mais, usa a propriedade distributiva da multiplicação, fica 5 vezes x e 5 vezes 15. Vai ficar mais 5x menos 5 vezes 5, 25, deixa o 5, vai 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Fica 5 vezes 15 dá 75, igual a, vamos ver aqui, 20 vezes 57, 57 mais 57 vai dar 114, né? No caso aqui eu vou colocar 114. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só somar logo aqui. Vai ficar 20, né? Que é 4 vezes 5, 20. Aí fica 2 vezes 570, que vai dar 1140, ok? Resultado dessa multiplicação. Porque aqui você vai ter 20 vezes 57, né? Aí no caso, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 570, que vai dar 1140, tá? Então a resposta aqui vai ser 1140 nessa parte aqui. Agora sim, a gente consegue fazer a conta. 4x mais 5x vai dar 9x, tranquilamente. Essa aqui não precisa. 4 bananas mais 5 bananas, 9 bananas. O 75 que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então vai ficar 1140 mais 75, tá? Porque eu estou eliminando ele para o outro membro. Agora eu somo isso aqui, vai ficar 9x igual 1140 mais 75. Vai ficar... Aqui vai ficar 5, né? 4 mais 7 vai dar 11, né? Deixa 1, vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui 1. Vai ficar 1215. E agora eu passo 9 dividindo, né? Como ele está multiplicando o x, vai ficar 1215 dividido por 9. E agora aqui eu efetuo a divisão, né? No caso aqui vai ficar 1215 dividido por 9, né? 1215, 12 por 9 vai dar 1, sobra 3, 31 por 9. 31 por 9 vai dar 3, né? Sobra 4, 45 por 9 vai dar 5. Vai ficar 135 graus. Então, o valor de x é igual a 135, tá bom? Para que essa igualdade aqui na questão 9 seja verdadeira, tá? Então, aqui a resposta da questão 9 é 135, ok? X igual a 135, que torna essa equação verdadeira. Questão 10, né? Se x representa a medida em graus de um ângulo e é solução da equação, descubra o valor de x. Essa outra aqui eu vou deixar para um outro vídeo para a gente fazer, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente já sabe o exemplo como se faz, tá? Peço a todos que deixem like no vídeo, caso você tenha gostado. Desejo a todos um ótimo estudo, pessoal. Até a próxima.